Boa noite, galera. Boa noite. Boa noite, Sejam todos professor. Eu nunca bem-vindos. imaginei que Boa noite. fosse tão difícil assistir sua aula. Por quê? Que é difícil. É a Braida que tá falando. É a Braida. Tem um Tudo mês bem, Braida? porque eu não estava tendo acesso no AVA. Aí depois eu tive que Jesus amado. te mandar um e-mail, alguma coisa, que eu não tinha mais seu contato, para você me mandar um link ou pedir alguém para me adicionar no grupo da sala, porque eu nem sei quem é a representante, porque eu só tive 2 aulas com você. O Jair entrou em contato comigo mesmo e pedindo para o link, né? Eu passei para ele e depois a gente trocou informações por e-mail. É porque como tá tendo um problema no portal, o que acontece? Pois é, e aí eu expliquei para ele, olha, eu não estou conseguindo assistir aula de nenhum professor e não estou conseguindo ver as aulas gravadas também no AVA, porque o AVA não está me dando acesso. Aí, quando me deu acesso, estava constando que eu não tinha feito nenhum módulo ainda no AVA. Não, mas você já viu com ele a situação? Mas, assim, em relação às aulas, depois... pode falar. Não ouvi. Alô? Oi, tá escutando, Braga? Oi, agora eu tô. Tá. Então, é porque, na verdade, eu acho que você não estava no grupo, né? Do pessoal de administração. Porque teve um erro de sistema que... Pois é, porque é isso que eu ia falar. Ninguém da administração está conseguindo ver o que eu posto. Ninguém. Pois é. Aí eu tô mandando pelo WhatsApp para uma pessoa, para representante. Aí ela está disseminando, mas eu acho que você é de outro período, talvez, né? É porque eu sou de outro período, e aí, como eu só tive 2 aulas, eu nem sei quem é o representante de turma. Aí eu pedi o Jair para ver quem era e pedi para me adicionar no grupo deles de aula, porque eu tenho 3 grupos, mas eu não estou em nenhum que faz a sua aula. Entendi. Mas a gente vai hoje, a gente vai dar uma recapitulada aqui nas atividades. Aí qualquer dúvida que você for aí eu lembro que você falou que você ia passar o trabalho. Você chegou a te passar algum trabalho agora? Teve o trabalho que o pessoal entregou semana passada. Mas isso foi que dia? Porque não chegou nada para mim no AVA, nem não tive acesso a nada. Mas esse eu não te encaminhei por e-mail, não? Olha, teve um que você me mandou por e-mail, foi só esse, mas depois desse não teve mais nenhum? Teria que ver qual que eu te encaminhei por e-mail, que é o referente às atividades de indicadores, que vai substituir a prova. Eu acho que foi esse que eu te mandei, sim, que você me mandou por e-mail aqui, eu lembro. Então, fora esse, foi semana não teve passada, nenhum não foi? outro? Isso, fora esse, a outra atividade, foi semana passada. a atividade parcial, nós vamos fazer pelo AVA. Tivemos aquele em sala de aula, que ainda quando estava em sala de aula, e a outra vamos fazer pelo AVA. Você chegou a fazer o AVA? Eu nem sei, porque é o que eu te falei. Eu voltei a ter acesso agora, aí agora que eu vou tentar abrir aqui de novo para ver se os módulos estão concluídos. Porque quando o Jair conseguiu acesso para mim, não tinha nenhum módulo feito. Tinha apagado tudo. Entendi. Dá uma olhadinha no AVA. De qualquer forma, gente, eu não lancei a pontuação ainda, tá? Eu estou fazendo a validação, porque foram muitos exercícios, muitos trabalhos. Então, assim, estou baixando um por um e validando um por um, mas essa semana eu coloco já a pontuação de toda a atividade ainda essa semana. Eu não coloquei de nenhuma ainda, então eu já pego e já lanço tudo de uma vez depois. De qualquer forma, Braida, né? Desculpa. Considerando a sua situação, eu vou lançar a nota que tiver, mas aí qualquer coisa, depois que você fizer, a gente dá a gente revê a sua nota se for preciso, tá? Tá ok, então. Então tá bom.
Galera, no mais, todas as atividades feitas, né? Bom, na semana passada, nós falamos sobre análise horizontal e análise vertical. Ou seja, o que seria a análise horizontal e a vertical? A análise horizontal é quando a gente quer avaliar a demonstração financeira, de modo a tem um determinado grupo ou tem uma determinada conta. Eu quero ver a sua representatividade perante o balanço todo, perante o grupo que aquele balanço representa. Por exemplo, eu vou fazer a análise do caixa, né? Caixa equivalente. Vou fazer a análise vertical, a gente vai verificar o quê? Quanto por cento a conta caixa representa do total do ativo. Então, essa é o que nós chamamos de análise vertical. Ô, Braido, eu estou tendo informação aqui, a Sara de ADM, ela vai te adicionar no grupo, tá? Então, só que eu vou precisar do seu telefone. Se você puder me passar seu telefone por e-mail, que aí eu passo para ela. Pode falar? Hã? Como você quer que eu passe por e-mail ou pode falar aqui? Pode falar aqui, tanto faz. Pode falar que eu estou anotando. Tá ok. 8501 1410. DDD 31? Isso. Ok. Valeu, obrigada. Sara, muito obrigado, viu? Então, na semana passada, nós falamos sobre a avaliação horizontal, que nós vamos pegar o saldo de uma determinada conta e ver quanto por cento que ele representa de um total. Na DRE, por exemplo, nós vamos pegar o total vamos fazer a análise vertical da conta de custo da mercadoria vendida. Então, nós vamos pegar o custo da mercadoria vendida e verificar quantos por cento que ele representa do total da receita líquida. Essa é a análise vertical. A análise horizontal é a análise de variação de um período para o outro. Então, por exemplo, fazer a análise horizontal da conta caixa significa dizer, olha, quanto por cento que variou a conta caixa de um período por outro. Nós vimos que nas demonstrações contábeis, elas são publicadas em no mínimo 2 períodos. Então, por exemplo, agora nós estamos em fase de publicação de balanço. As grandes empresas estão publicando seus balanços referente ao exercício de 2019. Nessas publicações estarão os valores de 2018 e de 2019. Ao fazer uma análise horizontal na conta caixa, então, o que a gente faz? A gente pega o percentual de variação. Então, quantos por cento que variou de 2018 para 2019? Quantos por cento que aumentou ou que diminuiu? Olha, a variação pode ser para cima ou para baixo. Essa análise quer dizer quanto que ela teve de dinheiro no caixa, quanto que entrou e saiu, é isso? Na verdade, é só quanto variou o saldo, né? Quanto que variou o saldo. Por exemplo, vamos supor que em 2018 a empresa tinha em caixa 10 mil. Em 2019 ela tinha 13 mil. Então, significa que ela variou positivamente 30%. Ou seja, o caixa dela aumentou 30%. Se ela tinha 10 de um ano, no outro ano tem 13, significa então que ela teve um acréscimo de 30% na sua conta caixa. Então, essa é a avaliação horizontal, ok? Da conta caixa. Okay. A vertical é quanto por cento a conta caixa representa do total. Braida, eu ainda não consegui colocar, eu tenho os links das minhas aulas gravadas, das nossas aulas gravadas. Me parece que nenhum aluno está conseguindo ver, a não ser que ele tenha uma conta Google, que é uma conta paga, eu não entendi muito bem. Eu estou tentando, né? Eu não sou assim tão tecnológico assim. Estou tentando criar
um canal no YouTube para poder postar essas aulas, tá? Que foram dadas aqui. Aí, durante a semana, se você puder, você já vai vendo as aulas. Pra você não tentar não perder nada, tá? Ah, não, beleza. Alguém ia falar Tá, alguma ok. coisa? Porque aí depois eu passo o nome aqui da minha conta no YouTube, esse canal no YouTube, porque parece que como as aulas ficam grandes, aí parece que tem que dividir as aulas. Então, assim, eu estou tentando trabalhar nesse sentido, mas eu vejo se até o final dessa semana eu também já consigo postar as aulas que foram dadas durante esse período da quarentena. Que assim, alguém que por um acaso perdeu alguma aula, não fica para trás, tá? Para a gente tentar ajustar tudo isso daí. Gente, então, Ok. considerando essa análise horizontal e vertical, deixa eu compartilhar com vocês uma atividade. Lá na aula 2.4, eu postei uma atividade para vocês fazerem, que na semana que vem nós vamos corrigir. Não é para entregar, tá, gente? É para vocês aprenderem. Vocês vão fazer essa atividade e na semana que vem nós vamos começar a aula corrigindo essa atividade de análise horizontal e vertical, que foi o tema da aula da semana passada. Então, eu vou compartilhar aqui a tela da atividade que está postada lá. A tela é essa daqui, vocês conseguem ver? Apesar tem nome aqui, essas coisas, porque essa atividade era para ser entregue, mas como a gente está trabalhando de forma online, eu estou tentando fazer uma atividade só entregue e as outras nós vamos discutir aqui mesmo, né? Eu acredito que todos têm interesse em aprender e vão fazer para a gente poder discutir aqui na nossa sala virtual. Então, olha só, aqui tem um balanço patrimonial. Então, aqui tem, por exemplo, o nosso ativo de 2012 e de 2011. Né? O que é análise vertical? Então, nós vamos fazer a análise vertical de cada conta do balanço patrimonial de 2012 e de 2011. Tá? Então, a AV é a análise vertical. Então, depois, Brad, tem a fórmula lá. No portal, tem um material. Ou então, o Sara, depois passa para ela aqueles arquivos que eu passei para vocês já, referente às aulas, né? Tá, eu tô cadastrando ela aqui, eu vou mandar tudo que você passou para a gente, eu vou mandar para ela. Ótimo, obrigado, Sara. Então, análise vertical. Então, por exemplo, o que é análise vertical? Quanto que o disponível, né, 52 mil, por exemplo, representa do total de ativo. Então, quanto que 52 mil representa de 869? Então, na verdade, você vai pegar 52 mil e dividir por 869, multiplicar por 100 e colocar o resultado aqui. Então, nós vamos fazer a análise vertical de cada conta. Depois vamos pegar quantos que o ativo circulante representa do total do ativo. A gente vai colocar aqui, tanto para 2012 quanto para 2011. Tanto do balanço patrimonial quanto na DRE. Já a análise horizontal, que é esse AH, é a variação de um ano para o outro. Então, olha só. Na minha aplicação financeira, a gente tinha 98 mil em 2011. Em 2012, passou para 112 mil. Quantos por cento que ela aumentou? Nós vamos colocar esse valor aqui, ó, na análise horizontal. Análise horizontal. Então, eu tinha 98, passei para 112, quanto que evoluiu? Eu tinha 30 em estoque. Em 2011, nosso estoque era 30 mil. Em 2012, passou a ser 78 mil. Na análise horizontal, é a variação desse estoque. Né? Nesse caso aqui, quantos por cento que aumentou esse estoque? E assim por diante. Né? Tanto no balanço patrimonial, lembrando que na análise vertical, a base é o total do ativo para as contas de ativo e a base é o total do passivo, né, com o patrimônio líquido aqui, para as contas do passivo e do patrimônio líquido. Já na demonstração de resultado, é a mesma coisa, análise vertical e análise horizontal. Vertical, olha, CMV, 4.800.000.
quanto que ele representa sempre da nossa receita líquida, tá? Então, no ativo e passivo, é sempre do total do ativo ou do total do passivo. Na DRS, a comparação é sempre da nossa receita líquida. Então, quanto que o nosso custo da mercadoria vendida representa da nossa receita líquida? Então, isso aqui é a análise vertical de todas as contas, do X1 e X2, ou seja, 2011 2012, e a análise horizontal, quanto que variou. Por exemplo, nossas vendas aumentaram quantos por cento? Não, nossas vendas eram 5.700, passou para 8.500, então ela aumentou X%. E o nosso custo, se minha venda aumentou, é natural meu custo aumentar. Então, meu custo aumentou quantos por cento? Será que foi na mesma proporção que a receita financeira, que não foi? Então, nós vamos fazer essa análise aqui na análise vertical. Em seguida, qual que é a ideia? Não é só fazer a conta, né? Vocês vão avaliar tanto o balanço patrimonial quanto a DRE, vão ver aquilo que vocês enxergaram de mais relevante, né? Coloca aí umas 3 contas do balanço, umas 2 da DRE, ou umas 3 da DRE, o que vocês entendem? Né? Ou então, o que vocês acreditam que seja o mais relevante numa análise horizontal e vertical? Para saber a relevância, tem que calcular primeiro. É para ver os números, qual que tem a maior representatividade. Não, pessoal, olha, o caixa aumentou X. Se ele for relevante, se for um aumento relevante, né, aí vale a pena comentar. Olha, a conta, um destaque nesse balanço patrimonial foi que a conta caixa aumentou de um ano para o outro tantos por cento. Então, tem que fazer, antes de fazer a análise, tem que calcular. A gente bate o olho do balanço, pega as contas mais relevantes e comenta aqui. Na DRE é a mesma coisa. Né? A ideia é pegar o que acha de mais relevante aqui na DRE e acha a mesma coisa. Por exemplo, X1 para X2, aqui em 2011, nós tivemos um lucro de 156.900. Aqui no X2, nós tivemos um lucro de 44.900. Ou seja, o nosso lucro diminuiu. Na nossa análise horizontal e vertical, o que é o ponto relevante? O que fez esse lucro diminuir? Né? Então, assim, olha, a gente tem que tentar achar o que fez esse lucro diminuir. De fato, fazer análise. Olha, nós vendemos mais. Em X1, nós vendemos 5.700.000. Em X2, nós vendemos 8.550.000. Só que nosso lucro diminuiu. Ou seja, justifica eu vender mais e ter menos lucro? Por que isso aconteceu? Então, na análise horizontal e análise vertical, a gente vai tentar buscar isso, né? Muitas vezes fica até claro em algumas situações, mas é esse aspecto relevante que a gente tem que buscar para tentar responder essas perguntas, né? Olha, qual que é o motivo do nosso lucro aqui ter diminuído? Nosso lucro antes dos impostos aqui também diminuiu, né? Olha, o nosso lucro bruto ele aumentou, mas o lucro antes dos impostos diminuiu. Então, assim, aonde que está o gargalo aqui que, no caso, o gestor financeiro teria que apontar? Olha, aqui, ó, o nosso lucro diminuiu em função disso aqui, ó. Por que as nossas despesas operacionais aumentaram tanto? Qual despesa operacional que aumentou tanto que justifique essa queda no nosso lucro? Então, aí a gente tem que tentar aprofundar nessas análises para a gente poder dar as respostas para essas perguntas. Então, essa atividade aqui, ela está na 2.4. Eu peço que durante a semana vocês façam essa atividade, né, com base no que nós falamos aqui, vai ser calcular a análise horizontal e vertical dessa empresa e fazer um pequeno comentário aqui embaixo sobre o balanço patrimonial e DRE. Na próxima semana, nós vamos começar corrigindo essa atividade e fazendo as análises aí que for pertinente e discutindo um pouco sobre isso, né? Antes de voltar para o conteúdo propriamente dito. Bom, vocês fizeram, né? Agradeço aí todo mundo terça-feira a atividade da prova, né? Eu já comecei a avaliar mas ainda não terminei tudo,
igual eu falei com vocês, até o final da semana eu já posto todas as notas. A pergunta que fica é, o que vocês acharam? Vocês sentiram dificuldade na questão? Né? No trabalho? Foi um trabalho, assim, eu tive algumas perguntas, pessoa, tá diferente, mas eu achei praticamente a mesma coisa daquele exercício que nós fizemos aqui na nossa aula virtual. Eu estava querendo, inclusive, separar um tempinho aqui agora, né, para a gente poder corrigir aquela atividade que vocês mandaram. Eu não vou mandar para vocês a atividade corrigida. Eu não vou imprimir, corrigir, escanear um por um e mandar um por um, não. O que nós vamos fazer? Nós vamos corrigir a atividade aqui agora. E vocês, aí eu vou postar a atividade corrigida para vocês avaliarem aonde vocês erraram e aonde não erraram, tá? Se tiver algum problema depois em relação à pontuação, a pessoa errei essa aqui, eu não acertei tudo, tá menor minha nota, aí a gente faz um atendimento individual, tá? Mas eu tenho certeza que a gente não vai ter esse problema, não. Assim, se porventura tem, a gente trata individualmente cada caso. O que fica inviável é eu imprimir, porque eu não vou imprimir as suas atividades, né? Eu estou corrigindo pelo computador mesmo. Então, o que pode tornar inviável é justamente eu retornar para vocês corrigida. Então, por isso nós vamos corrigir aqui agora e vocês vão avaliar, vocês vão comparar a atividade corrigida com aquelas que vocês me enviaram. Aí cada um faz a sua comparação. Então, eu vou compartilhar com vocês a atividade, né, que vocês fizeram, mas antes eu queria saber se vocês tiveram alguma dificuldade, se tiveram, qual foi a principal dificuldade? Para a gente tentar eliminar essa dificuldade. Ou não, ou se foi tranquilo. Tá muito ruim? O quê? Comida? Não. Ué. Você não tá comendo. Professor, eu achei bem parecida com a primeira que a gente fez mesmo. Teve uns 2 ou 3 que eu tive um pouquinho de dificuldade, que foi, tipo assim, faltar alguma informação, e aí eu não saber se eu colocava 0 ou se eu usava outra informação que ia significar aquela que pediu e tal. Mas aí eu consegui fazer tudo, eu acho bem parecido com a primeira. Achei tranquilo. Então, ok, beleza. Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos corrigir aqui agora, e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar aqui, ok? Eu vou compartilhar aqui a internet com a gente. Internet não, na atividade. Estou falando internet porque... Bom, essa foi a nossa atividade avaliativa, né, valendo 1000 pontos. Então, considere a demonstração contábil abaixo da empresa Confiança e faça as análises que se pede, calculando e explicando cada indicador encontrado. Então, aqui nós temos dezembro de X0, dezembro de X1. Esse aqui é um balanço patrimonial. Esse balanço é o balanço que está lá no nosso livro do AVA mesmo. E a demonstração de resultado, né? E aqui nós pedimos os indicadores de liquidez imediata, né? Vamos começar aqui com liquidez imediata. Então, liquidez... É a parcial. Essa não é a parcial. É alguém que está com o microfone aí ligado. Como é que é? Você parou aí, eu acho que alguém falou alguma coisa, mas é só porque a pessoa deixou o microfone ligado. Eu acho que não estava falando com você, não. Ah, tá. Entendi. Eu achei que estava falando comigo. Falou, peraí. Mas tá bom. Então, essa aqui, gente, não é aquela que vai está substituindo a variativa, tá? Ela que vale 1000 pontos. Então, primeira coisa, nós vamos calcular a liquidez imediata. Eu coloquei até a fórmula aqui para vocês.
caixa e equivalente dividido pelo passivo circulante, tá? Nós vamos calcular aqui só de X1. Vou calcular dos dois não, para a gente não perder tanto tempo na nossa aula e tentar aproveitar ele o máximo possível. Então, liquidez imediata é caixa equivalente dividido por PC. Parece que é uma dúvida que muita gente teve, era o que é caixa equivalente? O que eu considero em caixa equivalente? Olha, o que é caixa equivalente? A liquidez imediata corresponde a quanto de recurso que nós temos para poder liquidar imediatamente nossas dívidas de curto prazo. Nesse caso, o que é caixa equivalente? Se é o recurso que eu tenho para liquidar, então significa que caixa equivalente é o dinheiro que eu tenho. Então, tudo que é dinheiro que a empresa já tem disponível é considerado como caixa equivalente. Vamos voltar lá, então, no balanço patrimonial. O que é dinheiro que tem disponível aqui? Olha, o dinheiro que ele tem disponível é só aplicação financeira. O que seria caixa equivalente? Seria bancos, aplicações financeiras, se ela tivesse dinheiro em caixa propriamente dito. Então, isso seria disponibilidades. Então, a única coisa que nós temos aqui que são disponibilidades financeiras é o recurso que a empresa tem em aplicação financeira, que nesse caso aqui, R$ 7.200, ou R$ 7.200.000, né? Que às vezes está em milhares de reais, na maioria dos casos. Então, nesse caso aqui... Professor, diga. só te interrompendo rapidinho, no caso, esses depósitos judiciais, eles, porque está em ativo circulante, no caso, esse valor, então, não estaria no caixa lá no banco da empresa, é isso mesmo? Isso mesmo. O que são depósitos judiciais? É quando um juiz bloqueia o valor da empresa, ou então fala assim, olha, faz esse pagamento via depósito judicial. Ou seja, eu fiz um pagamento qualquer via depósito judicial, o recurso não está mais comigo, está em juízo para o juiz determinar o que vai fazer com esse dinheiro. Então, toda vez que uma empresa ela tem um depósito judicial, significa que ela tinha um dinheiro, ela fez um pagamento, ou espontaneamente, ou por intermédio de uma decisão judicial, que esse depósito ficou na conta dela, mas bloqueado. Né? Então, isso acontece muito, por exemplo, vamos supor que o empregado entra na justiça. Aí, antes de dar o veredito, né? Antes do juiz bater o martelo, o juiz fala, não, bloqueia 20 mil reais daquela empresa lá. Então, uma vez que o juiz manda bloquear, aquele dinheiro já não está mais disponível para ela. Né? Esse dinheiro está bloqueado em um depósito judicialmente. Então, é como se o banco fosse lá e bloqueasse aquele valor. Outra situação que pode acontecer é, olha, eu entrei na justiça, vamos supor que eu estou devendo, eu pago a Vivo R$100 por mês, pago uma empresa qualquer R$100 por mês. Aí uma empresa foi e falou, não, você tem que pagar 200. Aí eu falo, não, tem que pagar 100. Aí a empresa tema que tem que pagar 200. O que eu posso fazer? Então, eu vou entrar na justiça e vou fazer o seguinte, olha, eu devo 100. Então, para eu não pagar juros sobre 100, eu vou fazer um depósito judicial, né, vai depositar em juízo, falar, juiz, o dinheiro que eu devo ela está aqui, ó, depositado numa conta judicial. Tá? No dia que o senhor entender que ela tem que receber, definir aí quanto que deve para ela, a parte que eu acho que deve já está aqui. Então, o depósito judicial não está disponível para a empresa. Ele está disponível a alguma decisão judicial, mas não para... Entendido? Professor, ficou mudo um minutinho aí no final da resposta. Parece que o microfone de alguém fez barulho e o seu microfone parou. Só um minuto. Bora, vamos... Eu tô com esse problema desde semana passada, acredita?
eu acho. Bom, vocês escutaram até onde, Sara? Acho que se você colocar o de todo mundo no mudo, talvez funcione. Melhor. Mas eu já coloquei. Você estava dando um exemplo da empresa que uma estava falando que tinha que pagar 200, a outra 100, aí o 100 a mais seria em juízo e tal. Então, às vezes a empresa ela tem que pagar os 100. A outra empresa acha que ela tem que pagar em 200. Então, para a empresa não sofrer uma penalidade por ela não ter pago nada, o que ela faz? Não, juiz, eu estou pagando 100 que eu acho que eu tenho que pagar. Só que ele faz esse pagamento através de um depósito judicial para quando o juiz determinar o valor de fato que a pessoa tem que pagar, ela não sofreu os danos de multa, alguma coisa assim, em cima daquele 100 que de fato já era contratado e ela não pagou. Então, o depósito judicial, na verdade, é um depósito que a empresa faz ou que a empresa tem, mas que está ainda aguardando uma decisão judicial. Então, esse depósito não está disponível para ela. É um valor que ela pode reaver, mas só que está aguardando uma decisão judicial para isso. Então, esse valor não conta como disponibilidade financeira ou caixa equivalente, ok? Porque caixa equivalente é efetivamente quanto que a empresa tem de dinheiro disponível, que ela pode gastar agora. Aquilo que está em depósito judicial, ela tem que aguardar uma decisão judicial. Professor, esse Diga. cliente aí, valor líquido, isso me confundiu. Por estar valor líquido. Esse é o valor a receber que tem o cliente, o valor líquido. Tá, mas não Por quê? está naquele exato momento, já não está no caixa, né? Ele vai receber ainda. Não, isso. O que é cliente e valor líquido? É o valor líquido que eu tenho para receber de um cliente. Por que geralmente, por que colocou aqui o valor líquido, né? O que é esse valor líquido? Às vezes é o seguinte, olha, eu tenho a receber de um cliente 10 mil reais. Só que tem um imposto que o cliente vai reter esse imposto, ele vai me pagar 9.900. Então, esse é o valor líquido que ele vai me pagar, porque ele tem que pegar, por exemplo, 100 reais para poder pagar de imposto. Ah, tá. Essa eu errei também, viu, professor? Essa me confundiu, porque eu achei que Eu realmente errei essa também. já eram os valores que o cliente havia pago, entendeu? Que o cliente já tinha pago. No meu caso, eu também considerei assim. Eu somei esse valor aí também. Toda vez que tem cliente significa os valores que a gente tem a receber de clientes. E toda vez que a gente tem fornecedores, significa o valor que nós temos que pagar a fornecedores. Né? Clientes, então, seriam contas a receber. Contas a receber, ou seja, valores que eu tenho com os meus clientes. Aqui são aplicações financeiras, valores que eu tenho aplicados. Aqui, valores que eu tenho com os clientes, ou seja, está com os clientes. Eu não tenho esse dinheiro ainda. Isso aí pode ser, então, vendas no cartão de crédito? Pode ser vendas no cartão de crédito. Ah, tá. Pode ser vendas no boleto. Ah, entendi. Né? Às vezes eu pago lá para 30, 60, 90 no cheque. Ou seja, são vendas que eu não recebi ainda. Que eu ainda vou receber. Os estoques, é quantos que eu tenho aplicado em estoque. Ok? Outros valores a receber é que não são os clientes. Às vezes eu tenho um aluguel a receber. Eu tenho um imóvel, eu tenho um aluguel a receber. Às vezes é uma conta que eu tenho a receber, não necessariamente é do cliente. Né? Às vezes eu paguei um imposto a maior e eu tenho impostos para poder receber do governo. Aí eu coloco aqui em outros valores a receber corresponde a isso. Entendi. Então, para esse caso,
a liquidez imediata, o que é caixa equivalente? É dinheiro que a empresa tem com ela, disponível para ela, que nesse caso é somente aplicação financeira, somente 7.200. Então, nós vamos pegar 7.200 e dividir pelo passivo circulante, que é 37.325. Então, aqui seria 7.200 dividido por 37.325 vezes cena principal, que vai dar 0,19. Professor, Oi. O nome em si, caixa equivalentes, ficou tipo uma confusão, porque a gente achou que era, por exemplo, né, na verdade, na minha cabeça é como se fosse assim, o caixa seria, e equivalente seria só a conta caixa e conta banco. Então, eu custei entender, como não tinha nenhum dos dois, eu falei, não. O que é caixa? É qualquer outra conta que me disponibilize um dinheiro imediato. No caso aí, foi o aplicado aí, né? Isso, Porque, na verdade, o que é aplicação financeira? É o que eu tenho dinheiro em banco. A empresa não vai deixar o dinheiro dela no banco numa conta corrente. A aplicação financeira é um tipo de conta bancária. Só que ela é uma conta bancária que rende juros, né? Que ela tem liquidez imediata. Então, se não fosse uma aplicação financeira sem liquidez imediata, fiz uma aplicação financeira para receber daqui 1 ano, daqui 2 anos, 3 anos, aí ela estaria aqui no não circulante, né? Que é depois de 12 meses. Mas a aplicação financeira é o dinheiro que a empresa tem, ao invés de ela deixar na conta corrente, ela deixa o dinheiro aplicado. Então, na minha cabeça, por ser aplicação financeira, seria a longo prazo. E aí eu fiquei sem entender. Como ela está no ativo circulante, deve ser que ela está disponível, porque eu penso que a aplicação financeira é só que se aplica agora para pegar daqui 1 ano com juros de tanto, que não estaria disponível. Não, porque, por exemplo, nenhuma empresa, nem a gente, né, gente? A gente também não faz isso não, né? Eu tenho certeza que ninguém aqui tem dinheiro disponível em conta corrente, né? O que é o ideal? É deixar o dinheiro aplicado. Porque pelo menos está rendendo um pouquinho. Pessoal, mas rende muito pouco, mas rende. R$2, R$3, R$4, R$10, que seja por mês, rende o dinheiro. Então, tanto para a empresa quanto para nós, se você tem lá R$1.000 em dinheiro, a gente não vai deixar esse dinheiro na conta corrente. Hoje em dia, assim, praticamente todos os bancos já têm aplicações financeiras vinculadas à conta corrente, com aplicações automáticas. Você coloca o dinheiro, automaticamente ele aplica o dinheiro para você. Quando você vai resgatar, você consegue resgatar normal. O dinheiro está rendendo. Só que ele sai da conta corrente e vai para uma aplicação financeira. Se for uma aplicação financeira de longo prazo, aí ele estaria no ativo não circulante. Entendi. O professor, mas sabe uma coisa que eu acho que levou a gente a confundir? Porque tem alguns balanços que apresentam assim, disponibilidades e abaixo aplicações financeiras. Ou apresenta assim, caixas e equivalentes e abaixo aplicações financeiras. E aí, na hora que vai fazer a liquidez, pega só o caixa mesmo, né? E equivalentes e para fazer a conta. Então, acho que pelo fato de aplicações financeiras estar sozinho, acho que houve essa confusão. Porque o que acontece? É porque tem empresa que ela tem conta diferente, né? O que seria esse caixa? O equivalente ao caixa, quando a gente fala em caixa, a gente fala de dinheiro. Não é isso? De dinheiro. Quando a gente fala de equivalente, ou seja,
ou é o dinheiro, ou é alguma coisa que equivale ao dinheiro que a empresa já tem. Então, quando a gente fala de caixa equivalente, as aplicações financeiras, elas estão inclusas. O que tem, às vezes tem algum balanço da conta aplicação financeira ser uma conta analítica do caixa equivalente, ou seja, ela está dentro. Ou então pode ser, mas nesse caso ela tem que deixar isso evidenciado, que uma empresa ela tem aplicação financeira de médio prazo. Né? Por exemplo, eu tenho uma aplicação financeira que eu vou receber daqui a um ano, por exemplo. Né? Ou daqui a 11 meses. Ela não tem o dinheiro disponível agora. Mas ela tem que deixar... Se ela deixar só a aplicação financeira, a norma de deixar só a aplicação financeira, esse dinheiro, ele é o dinheiro que você tem que estar aplicado para você poder mexer. Quando você tem caixa, bancos e aplicação financeira, esses três equivalem ao caixa e equivalente de caixa. Se você pegar a norma UCPC 26, que é as normas de contabilidade internacional, ele trata de caixa e equivalente e trata o que é equivalente de caixa. Então ele fala assim, considera-se equivalente de caixa todo o dinheiro que a empresa tem disponível para utilizar a curtíssimo prazo. Curtíssimo prazo ele fala que é até 24 horas. Então, esse que é o equivalente de caixa. Okay? Então, ele pode... Aí a norma considera caixa, banco, aplicação financeira ou outra conta contábil que evidencia que você tem aquele recurso disponível. Então, nesse caso, nós vamos considerar o 7.200 como caixa equivalente, igual eu falei. Estão escutando, gente? Sim. Estamos escutando. Então tá. Caixa equivalente 7.200, né, dividir por 37.325, vai dar, então, quanto nós falamos aqui? 0,19? Isso. É igual a 0,19. Que significa o quê? Para cada R$1 de dívida de curto prazo, dívida. A empresa possui 19 centavos para liquidação imediata. Isso aí. A empresa possui 0,19 para liquidação imediata. Então, para cada R$1 de dívida, eu tenho 19 centavos para liquidar imediatamente. Ou, em outras palavras, o recurso que eu tenho em dinheiro, eu consigo liquidar 19% da minha dívida a curto prazo. Okay? Então, essa daqui que é a análise da liquidez imediata. A liquidez corrente, ela vai ser ativo circulante dividido pelo passivo circulante, né? Então, o ativo circulante já tá bem evidenciado aqui, 33.888. Dividido por 37.325. Vai ser igual a 0,91. 0,91. Que significa que para cada R$1 de dívida de curto prazo, a empresa dispõe de 91 centavos de recursos de realizáveis a curto prazo. Exatamente, de recursos realizáveis a curto prazo. Fica melhor ainda. Então, só recapitulando aqui, entendendo a liquidez corrente, né? Olha, a gente tem aqui uma dívida de curto prazo, que é o passivo circulante de 37 mil. Essa dívida tem um ano para poder pagar ela. Toda a minha conta
que eu tenho que vai vencer nos próximos um ano. Não que eu tenha um ano para pagar tudo, né? Os vencimentos dela estão dentro de um ano. E no ativo circulante, os vencimentos também, os recebíveis, ou já recebi tudo, ou a empresa espera receber esse valor dentro de um ano. O resultado fala, tudo que eu tenho para receber de um ano, daqui a um ano, paga 91% do que eu tenho a pagar daqui a um ano. Então, se você for fazer essa avaliação, os recursos que ela tem para o próximo ano não paga as dívidas dos próximos anos, né? Então, aí já vem uma questão de gestão de fluxo de caixa, que é a nossa o nosso próximo conteúdo aqui, nossa próxima matéria que a gente vai ver. Por quê? Porque pode ser que falte caixa, né? Então, aí no próximo ano a empresa não detém todo o recurso para poder pagar o seu passivo circulante todo, né? Além disso, né, então aqui eu estou falando todo o possível recebimento dentro de um ano. Porém, eu tenho uma conta aqui, né, por exemplo, estoque, clientes, eu sei a data de vencimento. Depósito judicial, às vezes, né, quando a gente classifica aqui dentro de circulante, são que os depósitos judiciais já têm uma data pré-determinada. Se você não tem uma data pré-determinada, você tem que jogar ele para o não circulante. Como a apostila deu um balanço circulante, então aqui você já tem uma data pré-determinada. Outros valores a receber, também, ó, tenho a receber um aluguel, eu tenho a receber um empréstimo que eu fiz para uma outra pessoa qualquer, eu tenho uma data pré-determinada. Acontece que nós temos um item no ativo não circulante, que são os estoques, que para eu receber o recurso oriundo desse estoque, eu tenho que vender. Só que eu não tenho certeza se eu vou vender, porque olha só, o estoque ele vai virar cliente. Quando eu vendo o estoque, geralmente eu vendo a prazo, então vai reduzir meu estoque, vai virar cliente no valor superior, com a margem de lucro, claro, e depois vai virar dinheiro. Agora, eu não sei se eu vou vender esse estoque, né? Acontece a pandemia, igual aconteceu agora, tem muita gente com estoque parado. Então, ele é mais incerto. Então, tentando um indicador mais conservador, que veio a liquidez seca. Então, a liquidez seca foi ativo circulante menos o estoque, dividido pelo passivo circulante. Então, nós temos aqui ativo circulante, que é 33.888, menos o estoque, que é 13.658, nós teremos 20.230. Então, aqui será 20.230 dividido por 37.325. Zero 54. 0,54. Isso significa que para cada R$1, na verdade ele é bem parecido com este de cima, né? Vou copiar aqui só para poder adiantar. Para cada R$1 de dívida de curto prazo, a empresa dispõe de 54 centavos de recurso realizável a curto prazo, excluindo o estoque. Ou seja, de ativo circulante, o meu recurso de curto prazo eu consigo pagar 91%, considerando que o meu estoque será todo revertido em dinheiro. Mas se acontecer alguma coisa que meu estoque não for revertido em dinheiro, acontecer alguma queda de demanda, ou então, gente, tem empresa que tem estoque obsoleto em valores altíssimos. Às vezes eu estou com muito estoque e esse estoque não vende. Então, a gente tira esses estoques para a gente ver, olha, e se você não vender os estoques, considerar só aquilo que você tem a receber de fato, será que a gente consegue pagar? Aí, nesse caso, a gente consegue pagar aqui, ó, 54% da dívida. Ou seja, para cada R$1 de dívida de curto prazo, a empresa dispõe de 54 centavos de recurso realizável a curto prazo, excluindo os estoques, né? O ideal é que essa análise seja feita em 2 anos. Por exemplo, aqui
A gente está falando em X1, né? Em X1. A gente poderia fazer também a liquidez seca considerando X0, para a gente ver a evolução do indicador de um ano para o outro, né? Não do valor da conta, a evolução do indicador de um ano para o outro. Professor, do X0 deu 60 centavos, então a diferença foi praticamente quase nada. Desculpa, não entendi a pergunta. A liquidez seca aí, do X0, deu 60 centavos o resultado. Aí você está falando sobre a análise de um ano para o outro. Liquidez geral. Não, estou falando das... O pessoal está conseguindo escutar? Oi, professor, escutou o que eu falei? Não escutei nada. Fala de novo, por favor. Eu estou sim. Oi, você falou que a liquidez do X1 deu 54 centavos, por exemplo. Aí eu falei do X0, deu 0,60 centavos. Então, sei, a diferença foi muito pouca, quase nada. Aí não teve muita variação, né? Seria isso a seu questionamento? Isso. Pois, exatamente. O ideal de comparar os dois exercícios é justamente para a gente ter uma comparação. Se esse indicador tem melhorado ou tem piorado de um ano para o outro. Mas, às vezes, a variação é muito pequena. Aí, tipo assim, de um ano era 53, agora é 54. Não, beleza, aí já é a forma que a empresa trabalha. O ideal de fazer dos dois exercícios é para a gente poder ver se tem alguma variação muito representativa. Se tiver, é um ponto que a gente tem que atacar, se a gente for gestor financeiro. Tá. No caso, essa matéria aqui, a gente está só analisando os indicadores. A próxima, a gente vai conseguir olhar para essa análise aqui e conseguir indicar uma ação. Exatamente. É isso? Isso aí. Primeiro nós estamos avaliando os indicadores, depois nós vamos trabalhar com os prazos médios e a análise dinâmica do capital de giro, que a gente vai tentar propor algumas ações que podem melhorar esses indicadores. Beleza. Ok? Então, olha só, vamos então de liquidez geral. Liquidez geral é ativo circulante, mais realizável a longo prazo, dividido pelo passivo. Só que aqui é o passivo total, não é o passivo circulante só. Ele é o passivo, né? Esses outros aqui é o passivo circulante. Então, liquidez geral é ativo circulante mais realizável a longo prazo. Ativo circulante nós já temos. Realizável a longo prazo, nós não temos nada, né? Isso aqui foi uma outra dúvida também que surgiu em algumas pessoas. O que eu considero como realizável a longo prazo? Realizável a longo prazo é como se fosse o ativo circulante, dentro do ativo não circulante. É tudo que nós temos a receber num período superior a 12 meses. É um ativo que vai realizar. Realizar é transformar em dinheiro. Então, nós temos algum ativo que vai transformar em dinheiro num prazo superior a 12 meses? Se tem, ok? Ele é realizável a longo prazo, ele vem aqui no ativo não circulante, né? No nosso caso aqui, só tem controladas e coligadas. Isso aqui que é controladas e coligadas são empresas que a empresa tem. Talvez uma empresa é dona de outra empresa.
né? Ela tem relações com outras empresas. Então, faz empréstimo para elas, alguma coisa assim. Mas, nesse caso aqui, não tem nada em nenhum dos dois exercícios. Investimento imobilizado e intangível não é considerado realizável a longo prazo. Esses são considerados itens de característica permanente. Não é intenção da empresa vender. Não é intenção da empresa deixar ele de forma de transformar esses itens em dinheiro. Então, eles são características permanentes, que a empresa não pretende transformar em dinheiro. Se a empresa não pretende transformar em dinheiro, ela não pode pagar a conta com ele. Então, por isso que a gente coloca ativo circulante mais realizável a longo prazo. Só que não tem, né? Então, vai ser o ativo circulante, só. E por que esses investimentos aí não podem se tornar em dinheiro? Você lembra o que é investimento? É um valor. Em contabilidade, palavras contábeis eu não sei falar não, professor. É um valor que você coloca igual a aplicação financeira, né? Não. Ah, tá. O investimento, então, é uma coisa que eu faço em outro setor que não tem a ver com a empresa. Exatamente, isso aí. Lembrei. Por exemplo, isso, tá vendo? Eu tenho um imóvel para poder alugar. Olha, a minha empresa aqui é uma empresa de eletrônico. Se eu tenho um imóvel, eu vou alugar esse imóvel, eu vou oferir renda fora da minha atividade operacional. Então, a renda que eu oferi, tudo bem, vai vir por aqui. Vai vir aqui para o financeiro, né? Se eu recebi o aluguel vai estar aqui dentro de aplicação financeira. Se eu tenho a receber, vai estar aqui em outros valores a receber. Mas o imóvel, ele está investido. Eu não tenho a intenção de transformar o imóvel em dinheiro. É um investimento, ele vai estar lá. Então, ele é diferente. A empresa não tem, quando ela não tem a intenção de transformar aquele dinheiro. Agora, se eu tenho alguma coisa que eu tenho intenção em transformar em dinheiro, aí você tem que jogar ele para realizar a longo prazo. A empresa só pode deixar dentro de investimentos imobilizado e intangível aquilo que ela não tem intenção de transformar em dinheiro. Ela tem intenção de manter para oferir renda dentro do seu negócio ou em algum outro negócio. Entendido. Obrigada. Ok? Câmbio. Ok, professor, entendi. Ok, então. A internet está picando às vezes, mas a gente vai caminhando. Então, vamos lá. Agora, o passivo circulante, no caso, para liquidez geral, ele é o passivo circulante mais o passivo não circulante. Então, vai ser os 37.325 mais o passivo não circulante aqui, ó, é 2.767, 2.767, que dá 40.092. Pessoal, lembrando que essas contas aqui são analíticas, né? Então, o que é passivo não circulante? Tem gente que perguntou, professor, eu pego só o empréstimo ou pego obrigações fiscais também? O que é passivo não circulante? É a nossa dívida que a gente tem para pagar com um prazo superior a 12 meses. Então, se eu tenho um empréstimo que eu vou pagar ele num prazo superior a 12 meses, ele é um passivo não circulante. Se eu tenho alguma obrigação fiscal, né? Olha, eu acordei com o governo que eu tenho um imposto que eu vou pagar ele daqui a 2 anos, ele não deixa de ser um passivo também, não circulante. Ou seja, tudo que tiver dentro do passivo não circulante, ele vai entrar, ok? Então, nesse caso, é só a gente pegar aqui, ó, a conta somatória aqui dentro do passivo não circulante. Se não tivesse essa somatória, a gente teria que somar, né? 1.887 mais 880. Mas como já tem aqui, dá 4.040.092. Então, aqui vai ser 33.888, né? Que é o ativo circulante mais o realizável a longo prazo, que é 0, dividido por
40 0,92, que vai dar, alguém fez essa conta? 85 centavos. 0,85. Que isso significa dizer que para cada R$1 de dívida, aí é geral, né? Não é dívida de curto prazo, é dívida geral, a empresa dispõe de 85 centavos para liquidação em seus ativos realizáveis totais. Ou seja, de todo ativo que vai se transformar em dinheiro que ela tem, se ela transformar todos os ativos que ela pretende transformar em dinheiro, se ela conseguir essa transformação, né, que é a realização, ela paga 85% de toda a sua dívida. Bom, liquidez, então, né, que a liquidez, só recapitulando, ele mede a capacidade da empresa honrar com seus compromissos, com as contas assumidas. Agora nós vamos calcular o endividamento geral, que vai ser capital de terceiros dividido pelo ativo. Capital de terceiro é o que, gente? O passivo, né? Patrimônio líquido é o capital próprio, passivo é capital de terceiros. Então, no nosso caso aqui, nós vamos ter o capital de terceiros dividido pelo ativo. Nosso capital de terceiro aqui vai ser o mesmo valor, né? 40 mil. Vai ser ao contrário aqui, ó. 40 mil, 0,92, que é minha dívida toda, dividido pelo meu ativo total, né? Então, o ativo está aqui, ó, 74.716, dividido por 74.716. Nesse caso, considera o patrimônio líquido? O passivo, não. Capital de terceiro não considera o patrimônio líquido. Ele considera só o passivo, tá vendo? Então, nós pegamos aqui os 37.325 e 2.767, que o patrimônio líquido ele não é capital de terceiro, ele é capital próprio. Então, só recapitulando aqui a diferença de capital de terceiro e capital próprio. Para a empresa ter tudo que ela tem 74 mil. Ela precisa de gente que financia esses 74 mil. Ou seja, ela só consegue ter isso aqui no ativo se tiver quem coloque esse dinheiro nela. Os sócios colocaram 34 mil só. Então, ela teve que pegar 40 mil com terceiros. Ou seja, 37 dívidas de curto prazo e 2 dívidas de longo prazo. Então, para ela ter os 74.716, que são as aplicações de recurso, ela tem que ter 74.716 de origem. Nesse caso, o patrimônio líquido é só 34. O patrimônio líquido é o giro próprio da empresa que o acionista colocou. O restante, ela recorreu a terceiros para poder financiar. Se ela quiser ter 74 mil aqui no ativo, ela tem que recorrer a terceiros. Porque se ela tiver que pagar qualquer um desse passivo, dessa dívida, ela tem que abrir mão de algum ativo desse. Então, por exemplo, se ela quiser pagar o fornecedor, ela tem que abrir mão de 9 mil de ativo. Ou seja, ela tem que abrir mão de 7 mil de dinheiro, mais 2 mil de alguma outra coisa. Então, nesse caso, o patrimônio líquido não considera. Só considera mesmo o passivo. É que nesse caso aqui, ó, deu 0,54 aproximadamente, né? 0,54. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, ó. A dívida da empresa, deixa eu colocar aqui vezes 100, né? Para pegar em percentual, vai dar 53,66.
53,66 ou 53,66%. A dívida da empresa corresponde a 53,66% do total dos ativos. Em outras palavras, 53,66% do ativo dela está financiado. Em outras palavras, é isso. Ó, ela tem 74 mil. Desses 74 mil, 53% dele está financiado, né? Com diversos financiamentos aqui, ó. De tudo que ela tem, 53% está financiado. Só o restante que não está. Que é o patrimônio líquido. Depois eu vou postar essa correção aqui lá para vocês, tá? Também na aula 1.1, que é na mesma aula que está essa atividade. Ou, em outras palavras, 53,66% do ativo da empresa está financiado, seja a curto ou longo prazo. Então, esse é o endividamento geral. Ela deve 53,66% do que ela tem. Composição do endividamento, né? O que é essa composição do endividamento? Nós vamos pegar o passivo circulante e dividir pelo passivo total. Então, vamos pegar o passivo circulante. Nós já temos aqui que é os 33.325. E vamos dividir pelo passivo total, que é 40.092. Isso aqui é só a gente saber qual que é a composição do endividamento. Olha, eu tenho mais dívida de curto ou mais dívida de longo prazo? Aqui o resultado vai ser 37.325 dividido por 40.092 vezes 100 para a gente pegar em percentual. Então, aqui vai dar 93%, né? Ou então 93,1%. Vou colocar aqui vezes 100 para pegar um percentual. É igual a 93,01%. Isso quer dizer aqui, ó, do total da dívida da empresa, 93,91% vencerão em até 12 meses. Ou seja, são de curto prazo. O restante você sabe que é de longo prazo. Ou seja, da dívida dela, 93% vai vencer daqui 12 meses. No máximo, em 12 meses, a gente já vai ter que arcar com essa dívida. Então, essa seria a composição do endividamento. Imobilização do PL. Só um minutinho que travou, né? Normal. Imobilização do PL, nós temos os ativos permanentes divididos pelo PL. Diga. Desculpa, é que aqui na minha porcentagem deu 93,09. E aí, se arredondar, seria 0,1. Aí você colocou 93,91? 93,90. Ah, não, mentira. Aqui não é 91, não. Aqui é 93,1. Aqui também é 0,1. É porque está arredondado, né? 0,9 passa para 10.
Passa para 1, ok? Ok. Obrigado. Imobilização do PE, né? Ou seja, imobilização não necessariamente que é do imobilizado. É que o dinheiro vai ficar parado. Imobilização que é dinheiro imóvel e dinheiro parado. Como assim? A gente viu que dentro daqui do ativo nós temos alguns itens que eles têm característica permanente. Como assim? Olha, esse dinheiro vai ficar aqui parado. Para a empresa fazer as operações, ela precisa de alguns recursos que ficam lá investidos parado. Ela tem que ter máquinas, por exemplo, dependendo da empresa. E essa máquina, esse recurso que financia a máquina tem que ficar lá parado, ou seja, o dinheiro ele está parado, ele está imobilizado. Não é um ativo imobilizado. É porque às vezes as nomenclaturas confundem. Então, a imobilização do PL é o PL que está imobilizado, que está imóvel. É a parte do PL que está imóvel. Então, por exemplo, o patrimônio líquido, ele é 34 mil. O nosso ativo imóvel, ativo permanente, ele tem o quê? 40.828. Que eles são? Ele é composto por investimento, imobilizado e intangível. Que vai dar 40.828, né? Que é o valor que está aqui. Não entraria coligado e controlado, mas como esse valor é zero, então, esse valor aqui, ele vai ser o ativo permanente, que é o 40.828. 40.828 dividido por nosso patrimônio líquido, que é 34.624. 34.624 vezes 100 para a gente ter o indicador em percentual. Então, vai ser 40.828 dividido por 34.624 vezes 100. Então, vai dar 117,92%. 117,92%. O que significa? Que o meu ativo imobilizado corresponde a 117% do PL. Né? Ou seja, o PL, o que o sócio investiu, ele não é capaz de financiar o imobilizado. Ou seja, parte do imobilizado também está sendo financiado por terceiros. Então, olha só. Isso aqui significa que os ativos permanentes da empresa correspondem a 117,92% do patrimônio líquido da empresa, né? Permanentes. Ou 118% do ativo da empresa. Falar. 118% dos recursos próprios estão no imobilizado. Ou, exatamente. 118% dos recursos próprios estão imobilizados. Isso significa que o recurso próprio, ele não tem 118%. Deixa eu ver uma forma para a gente poder entender isso melhor. A sua frase está correta, mas o nosso entendimento é o seguinte: no meu ativo imobilizado tem mais de 100% do recurso próprio. O valor do ativo imobilizado é mais do que 100% do nosso recurso próprio, é 117% recurso próprio. Então, isso quer dizer, aqui, que o nosso recurso próprio é 34 mil. O nosso ativo permanente é 40. Significa que o dinheiro que o sócio colocou aqui na empresa não foi capaz de cobrir os investimentos totais.
Quando a gente tiver... por que a gente está falando isso? Né? A gente vai voltar nisso aqui depois. Quando a gente estiver vendo a dinâmica do capital de giro, a análise dinâmica do capital de giro, a gente vai ver que o ideal é que os recursos permanentes da empresa, que é o que o sócio coloca, que o sócio coloca não vai pagar dívida para ele, né? O sócio colocou dinheiro na empresa da empresa, então esse dinheiro aqui é permanente. É diferente daqui, porque esse aqui passivo circulante, por exemplo, tem que pagar. Os recursos permanentes, eles financiam os ativos permanentes. Nós vamos ver isso lá na análise dinâmica. Então, esse indicador está falando o seguinte, ó, o recurso que nós temos de curto prazo não é capaz de financiar os nossos... os recursos que nós temos de longo prazo aqui, é do patrimônio líquido, não é capaz de financiar os nossos ativos com característica permanente. Então, ou seja, ele não financia 100%. O nosso ativo de característica permanente é 118% do nosso patrimônio líquido. Ou patrimônio líquido é 118% do patrimônio líquido, que é o valor que corresponde ao nosso ativo de característica permanente. Então, os ativos permanentes da empresa correspondem a 117,92% do patrimônio líquido. Isso quer dizer que o patrimônio líquido não foi capaz de cobrir todo o ativo permanente. Pois é, mas o que aconteceu que fez esse... Professor, não entendi isso aí muito bem, não. Não entendeu? Porque o que aconteceu que não conseguiu? É porque Eu também não entendi isso, não. É porque é o seguinte, o patrimônio líquido não é o dinheiro que a empresa colocou, que o sócio colocou na empresa? Sim. Sim, Não está aqui o patrimônio líquido? Quanto que ele colocou no patrimônio? 34 mil, não foi? Foi. Quanto que a empresa precisa de ativo investimento? Quanto que ela tem de ativo permanente? 40 mil. Então, olha só, o dinheiro que o sócio colocou na empresa não é capaz de comprar todo o ativo permanente dela, é isso. Ah, tá, agora entendi. Ele colocou 34 mil, o nosso ativo permanente é 40. O restante a empresa teve que financiar. O restante a gente está por aqui financiado em algum lugar. A gente vai ver lá na análise dinâmica que o ideal é que o patrimônio líquido financie os ativos permanentes. E nesse caso ele não financiou. Entendi. Por quê? Porque os ativos permanentes correspondem a 118% aqui do meu patrimônio líquido. Ou seja, mais do que 100% dele. Entendeu agora? Sim, entendi. Obrigada. Obrigada. Tá bom. Cobertura de juros. Então vamos lá para a cobertura de juros. A nossa cobertura de juros vai ser o lucro operacional dividido pelo juros. Então, o nosso lucro operacional, né, tá aqui, ó, resultado operacional. Nem sempre a DRE vem lucro, tá? Às vezes vem resultado, porque às vezes não é um lucro, ele é um prejuízo. Então, o resultado ele pode ser ou lucro ou um prejuízo. Então, resultado operacional dividido pelas despesas financeiras. Nós temos aqui o resultado operacional, 5.910. 5.910
dividido por 4.257. Vezes 100 para a gente ter o valor em percentual. Então, aqui nós teremos 5.910 dividido por 4.257 vezes 100, que é 138,83%. Eu achei que tinha ficado errado. 138,83%. Oi? Professor, uma pergunta. 5.910, tá certo? No caso ali, Pode tem fazer. a questão de... É porque eu estava olhando as outras DREs e tinha um sinal positivo e negativo, que quer dizer receitas e despesas. E aí estava tudo junto. Nessa DRE, estava separado a despesa e as receitas. Eu tinha que juntar os dois ou não? Pegar só as despesas mesmo, sendo como lucro? Então, o ideal é pegar só as despesas, tá? Só que tem empresa que tem a receita tão irrelevante que ela vai e soma as duas, porque a receita é muito irrelevante. Então, para ela economizar uma linha, porque às vezes uma linha publicada no jornal é muito caro, e ela faz isso a publicar em jornal. Então, quando é irrelevante, você pode colocar numa linha só. Mas isso só pode colocar numa linha só quando isso se torna irrelevante. Não vai fazer tanta diferença no cálculo. Tá? Agora, se ela tiver muita receita financeira e muita despesa financeira, aí a empresa ela tem que desmembrar isso. Tá? Entendi. E nesse caso aí... Nesse caso, ele é dividido pelas despesas. Pelas despesas financeiras. Ok? É sempre pela despesa financeira, porque ele mede a cobertura dos juros. Né? Então, no caso aqui, eu quero saber se o lucro que a operação me deu é capaz de pagar os juros que a operação me deu. E eu só pago os juros quando eu tenho despesa com juros. O outro é recebimento por alguma aplicação financeira que a gente tem. Mesmo sendo a receita sendo muito baixa, tipo irrelevante, mas tinha uma linha no qual tinha descrito, então eu não poderia pegar, né? Se você pegou essa linha aqui, você vai ver que a diferença no cálculo vai ser muito pequena. Então você não errou o cálculo. Mas se tiver desmembrado, você pode pegar só despesa financeira. Tá? Nesse caso aqui, ele até poderia ter juntado, porque a despesa financeira é bem irrelevante em relação à despesa, tá vendo? A diferença é muito grande. Então, se ele tivesse juntado, o cálculo daria quase o mesmo. É que o meu deu 140, é porque eu juntei as duas. Mas não tem problema, não. Você ter juntado, não tem problema, não, tá? Tá bom, obrigada. Tá vendo? Deu 138 para 140. Para termos de... Aqui, deu 139. Então, assim, deu 1% de diferença. A diferença ela não é tão relevante assim. Ok? Então, isso aqui significa o quê? Que o resultado da operação da empresa corresponde a quase 139% dos juros incorridos no período. Né? Pode escrever da forma que você entender. Ou seja, o resultado da operação vai pagar os juros e vai sobrar 38,83% dos juros ainda para ser distribuído como forma de lucro, né? Seja para o governo, através dos impostos sobre o lucro, ou seja para o acionista. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Podemos seguir? Sobra quanto, professor?
Olha, imagina, o lucro é 5.910. Os juros é 4.257. Ou seja, o lucro é 138% dos juros. Então, ele vai pagar os 100% dos juros e vai sobrar os 38,83% dos juros como forma de lucro. Entendi. Ótimo. Então, vamos para a margem operacional, ou seja, lucro da operação. Né? A operação deu quanto de lucro? Né? Lembrando que a operação, a gente exclui dela o lucro sem considerar os impostos sobre o lucro e sem considerar as receitas financeiras e despesas financeiras. Então, o nosso lucro operacional foi 5.910. Esse aqui é o lucro da operação. Então, nós vamos dividir pelo total da receita líquida, que foi 47.303. 47.303 vezes 100 para a gente pegar em termos percentuais. Então, aqui nós teremos 5.910 dividido por 47. Então, aqui deu 12,49. Que é o lucro das vendas. Significa que pode falar, tá, gente? Que o lucro operacional da empresa corresponde a 12,49% da receita líquida. Isso aqui nada mais é do que a análise vertical da receita líquida. Isso é análise vertical. Quantos por cento a minha margem operacional é da minha receita? Meu lucro operacional é da minha receita. Não. O meu lucro da operação corresponde a 12,5% do que eu vendi. Ou seja, tudo que eu vendi, 12,5% do que eu vendi foi o lucro da operação. Okay? Do negócio. Às vezes, para eu ter um negócio, eu preciso remunerar um capital. Preciso pegar o dinheiro emprestado. Às vezes, para eu ter esse negócio, eu preciso pegar empréstimo. E para esse empréstimo, eu pago juros. Ou seja, o lucro do negócio, né, eu tenho uns ativos aqui. Esses ativos giraram. Eu apliquei esses ativos. O negócio me deu um lucro de 5.910. Beleza. Só que para eu ter isso daqui, parte eu tive que pegar empréstimo. Tem empréstimo, financiamento, empréstimo. Qual que foi os juros que eu paguei para eu ter isso daqui? Paguei 4.225, né? De juros. E tive uma receitinha financeira aqui. Então, qual que é o lucro do exercício? 1.699. Da operação, foi 5.910. Da operação. Só que como para eu ter essa operação, eu tive que pagar juros, porque parte da minha operação eu preciso pegar dinheiro emprestado, então parte do lucro que eu tive com a minha operação, eu tenho que passar para quem me emprestou. Quantos que eu passei? Nós passamos aqui 425. Né? Só que nós recebemos também 46 de receita financeira, que ela não é operacional. Né? Que ela está aqui, ó, tem aplicação financeira aqui. Então, a aplicação financeira não é rendimento da operação do negócio. É rendimento porque eu tenho dinheiro que está emprestado com o banco. Então, com isso, eu tenho o lucro do exercício mesmo, né, de 1.699, que é a nossa margem líquida, 1.699. Então, a margem líquida vai ser 1.699 dividido por 47.303 vezes 100.
Então, dá aqui 3,59%. 3,59%. Significa o quê? Jesus. O lucro líquido da empresa correspondeu a 3,59% da receita líquida. Ou seja, a operação, o lucro da operação foi 12,49% da receita líquida. Depois que eu paguei tudo, né, até os gastos fora da operação, sobrou 3,59% da receita líquida. Agora nós vamos calcular o ROA. O ROA, que é o retorno sobre o ativo, que é o lucro líquido dividido pelo ativo. Então, olha só, nós temos aqui um ativo, o ativo nós temos 76 do ativo, esse ativo ele está em operação em alguma empresa, e a gente quer trabalhar, eu quero saber o lucro da empresa corresponde a quanto por cento de tudo que está investido na empresa. Imagina, tem 74 mil investido nessa empresa. O lucro em cima desse investimento está quanto? Então, tá aqui, ó, foi 1.699, em cima de 74.716. Então, nós vamos pegar o retorno sobre ativo lucro 1.699, dividido pelo total do ativo. R$74.716. Vezes 100 para a gente pegar o resultado em termos percentuais. Então, vai dar 1.699 dividido por 74.716. Deu Vezes 100. 2,27? 2,27. Ah, tá. 2,27%. Então, o lucro da empresa correspondeu a 2,27% do total dos seus investimentos. O lucro foi bom ou foi ruim, gente? Foi ruim, eu acho, né? Porque só lucrou 2,27% de tudo que ela investiu na empresa. Péssimo. Exatamente, o que eu falo, não é nem bom nem ruim, é péssimo, né? Porque se você investe numa poupança, ele te dá aí 4,5% no ano. Você investiu numa empresa, assumiu o risco de uma empresa e ele te deu 2,27%. É claro que não é, ou seja, não é que você investiu. Isso é um custo de oportunidade. Olha, eu estou investindo nessa empresa, a empresa ela tem investido 74% nesse negócio. Ela deu 2% de retorno só, ou seja, o retorno está muito baixo. Se não tiver uma perspectiva de melhora, se não for um problema pontual desse ano, ou às vezes pode ter acontecido de ter tido algum tipo de despesa que é um investimento para oferir rendimentos futuros, igual a gente fala, né? Tem muitas empresas que ela tem prejuízo, mas ainda vale a pena porque a expectativa de retorno futuro dela é muito grande. Então, por exemplo, tem o Uber, por exemplo. O Uber, ela tem operado em prejuízo. Ela não deu nem 2% em cima de seus investimentos. Ela tem operado em prejuízo. Mas ela vale a pena porque a expectativa de rendimentos futuros dela é maior. Às vezes uma empresa está investindo pesado em novas tecnologias, em novos procedimentos, que está fazendo ela gastar muito, mas para que no futuro ela ganhe muito também. Então, a avaliação, assim, se você for olhar friamente, 2,27% é péssimo. Aí você tem que avaliar, opa, mas isso aqui tem alguma razão de ser isso? Será que é porque a empresa está gastando em algum desenvolvimento, em alguma tecnologia que ela vai ganhar muito dinheiro com isso? Se não, se for uma coisa normal da empresa,
essa empresa não está gerando um bom resultado, não. Está ruim. Está ruim porque, por mais que parte desse valor aqui ela pegou emprestado, né, aí nós vimos aqui o outro indicador, né, a composição, endividamento geral. De tudo que ela tem, 53% é dívida, só que ela tem esse recurso à sua disposição. Ela tem 74 mil à sua disposição. Aí a gente tem que começar a avaliar o custo de oportunidade. Olha, será que se eu pegar esses 74 mil e investir em uma outra coisa qualquer, meu retorno vai ser maior do que esses 2,5%? Né? O que eu estou perdendo? O custo de oportunidade qual que é a oportunidade que eu estou perdendo para investir nessa empresa? Porque toda vez que você investe algum dinheiro em alguma coisa, você está perdendo a oportunidade de investir em outra. Então, esse é o que nós chamamos de custo de oportunidade. Ou seja, a oportunidade que você está tendo de ganhar dinheiro em outro lugar. Então, quando a gente investe dinheiro em um ativo, em uma empresa, a gente está perdendo a oportunidade de investir a outra. A gente tem que começar a comparar as oportunidades. Olha, se eu pegasse o dinheiro que está aqui e colocasse na minha outra oportunidade que eu tenho, eu vou ganhar mais ou menos, né? Então, são análises que a gente tem que fazer avaliando esses indicadores, né? De fato. Então, nesse caso aqui, não está olhando friamente somente esse indicador, né? Porque a gente não tem informação dessa empresa, informação se ela está investindo em algo futuro, não está nem ruim nem bom, está péssimo. Porque até uma caderneta de poupança te dá quase o dobro disso aqui, né? E não te dá risco nenhum. E o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. Né, igual nós falamos aqui no ROA, no retorno sobre o ativo, é o retorno em cima do total que está investido na empresa. O outro é a rentabilidade do sócio. Né, o sócio colocou 34 mil, quanto por cento que ele está recebendo? Então, o sócio aqui foi 34... 34.624. Então, vai ser 1.699 dividido por 34.624. Ficou só com as dívidas, coitado. Hã? Ficou só com as dívidas, coitado. Desse jeito. 1.699 dividido por 34.624 vezes 100, para a gente ter o valor em termos percentuais. Então, aqui será 4,91%. Aqui é o que nós chamamos de rentabilidade do PL. Ou seja, o sócio investiu dinheiro, imagina, porque aqui no rentabilidade do ativo, a gente não pegou o dinheiro que o sócio investiu. A gente pegou o dinheiro que a empresa tem disponível para ela fazer o que ela quiser. Ela colocou aqueles ativos lá e deu esse valor de retorno. Aqui. Lá deu 2,27% de retorno. Aqui no ROI é o retorno sobre o patrimônio líquido, ou seja, o sócio ele colocou lá o investidor 34.624. Deu R$1.000 de retorno, 1.700, né? Ou seja, 4,91. Então, essa aqui foi a rentabilidade dele. Da mesma forma, se ele colocasse na poupança, teria quase isso. Se ele colocasse na aplicação financeira, teria pelo menos aí uns 7, 8% de rendimento no ano. Ou seja, está péssimo também se não tiver uma expectativa de recebimentos futuros. Então, aqui isso significa que a rentabilidade do PL foi de 4,91%. Ou seja, o retorno, o lucro, corresponde a 4,91% os recursos aportados pelos investidores. Quando a gente vai investir,
a gente está interessado nesse ROI. Então, por exemplo, se você vai comprar ações da Vale, você quer saber do ROI. Olha, eu comprei R$2.000 de ações. Quanto por cento que está retornando em cima do que eu aportei? Quando a gente faz análise do ROI, é a análise de quanto que o sócio está ganhando, o investidor está ganhando. Quando é do ROA, é o retorno para a empresa. Entendeu? É um retorno em cima dos recursos que a empresa tem. O ROI não. O ROI, imagina você, né? Vou fazer investimento nas ações da Vale. Você faz lá R$10.000 de ações da Vale. Daqui um ano, você vender as ações, você tem R$11.000. Significa que nesse um ano, você rendeu para você 10%. Né? Ou seja, é em cima daquilo que você investiu. Né? Então, isso é um indicador importante que os acionistas também ficam aí com os olhos brilhando para poder ter esses indicadores. Né? Vai ser uma oportunidade muito legal para a gente, depois, fazer essas avaliações, mais no final do bimestre, nós vamos voltar nisso aqui, porque a gente vai pegar um balanço, né? Acho que eu vou dar opções para vocês escolherem. Agora nós estamos em época de publicação de balanço, né? Igual eu falei com vocês. As empresas estão publicando balanço agora, os balanços dela. Então a gente pode pegar aí um balanço talvez da Fiat, ou da Vale, ou de alguma empresa qualquer. Né? Só não sugiro o banco, porque o balanço de contabilidade bancária é um pouco diferente, porque ela tem uma normativa diferente que o Banco Central determina. Para a gente poder avaliar esses indicadores mesmo, né? Qual que é o ROI dessa empresa, para a gente poder aprender a avaliar esse tipo de empresa. Então, no nosso trabalho final, né, mais um pouco, daqui umas 2, 3 semanas já começa a passar para vocês, vai ser justamente pegar um balanço de mercado, um balanço assim que é publicado. Eu vou captar alguns balanços, a gente discute aqui qual balanço que a gente pode trabalhar, a gente calcular esses indicadores, pelo menos do ano de 2019, fazer lá as análises horizontal e vertical, e a gente vai avaliar também de forma dinâmica o capital de giro, outras coisas que vamos fazer do balanço. Né? Vamos pegar um pouco mais de matéria aqui, a gente vai trabalhando assim nesse sentido, né? Captando o conteúdo, depois a gente vai numa prática de um balanço real, né? De um balanço de mercado atualizado, que as empresas começaram aí a partir do dia 15 de abril a publicar, e vai até ao final aí de abril, início de maio, publicando esse balanço. A gente vai ter um material bem legal para a gente poder trabalhar em cima disso. Tá? Essa correção vou colocar lá na aula 1.1 também corrigido, para vocês terem isso lá, tá? E para vocês compararem aí com a atividade de vocês. Pessoal, alguém achou alguma coisa muito difícil ou está muito diferente do que vocês fizeram? Assim, pelos trabalhos que eu avaliei até agora, que eu vi, está bem bacana, está bem assim, está bem dentro disso aqui, uma coisinha ou outra, mas não vai comprometer muita coisa, não. Vocês têm alguma dúvida, querem falar alguma coisa? Tá tranquilo, professor. Às vezes Sara, nenhum, mas você acabou já de tirar a dúvida que foi sobre o ROI aí. Então, para mim, tá tranquilo agora. Ô, Brari, ok. Brari, deu para pegar? Eu fiz aquele que você me mandou no e-mail, tá mais ou menos parecido, né? Eu não tenho certeza se ficou da mesma forma, porque esse eu fui fazendo aqui agora junto com você, porque esse eu não tive acesso, porque eu não recebi isso no meu AVA, não tinha nada disso lá postado. Então, aí eu fui fazendo aqui e depois ela tá melhor que eu, Mas você conseguiu entender? Não, então tá bom. Se você conseguiu entender, você pegou as aulas para trás tudo até agora. Ah, tá. Então, beleza. Tá bom? Mais alguém, gente, quer falar alguma coisa? Amanda, Ellie, Edivane, Cristiane, Flávia, Igor, Karine, Mônica. Nesse finalzinho aí, mas com a sua explicação deu para pegar. Ótimo, então tá bom.
Nicolas, quer falar alguma coisa? Então tá. Então, gente, ó, considerando que já são 9h20, e a gente não fez intervalo, vou terminar a aula aqui, né? Qualquer dúvida depois vocês me acionem. Na semana que vem nós vamos corrigir as criatividades que eu passei para vocês rapidamente, e nós vamos começar com a análise do capital de giro, tá? Vamos começar com essa disciplina para a gente poder trabalhar isso aí também junto dos nossos conteúdos aqui, que é um complemento disso que a gente está vendo até agora, tá? Mas, por enquanto, nós estamos aqui com esses indicadores. Eu ia até começar a capital de giro agora, mas como a gente vai ter muito pouco tempo, não vai valer a pena a gente quebrar o raciocínio no meio. A gente tem que entender muito bem os prazos médios para a gente poder entrar no capital de giro. Então, na semana que vem a gente faz isso, corrige rapidamente, né, aquela atividade, como a gente vai corrigir aqui, eu vou colocar no Excel, com uns 15 minutinhos a gente corrige aquela atividade que eu coloquei para vocês no AVA, lá na aula 2.4. Aí, assim que a gente corrigir, a gente já parte para a análise do capital de giro, e eu conto com a presença de todos vocês. Tá ótimo, professor. Agora eu já tenho um contato aqui da sala e da turma e tá mais tranquilo agora. Ok, então, professor. Tá, gente, brigadíssimo pela presença de vocês, mais uma vez, tá? E até a próxima e boa semana para vocês. Até, para você também. Para vocês também. Boa noite, gente. Galera do terceiro período de gestão financeira, nos encontraremos amanhã, no mesmo bate-horário e bate-canal. No canal não, canal é outro. É outro link. Tá bom? Beleza. Ok, boa noite, professor. Um abraço para você, gente. Bom descanso, boa noite. Tchau, tchau.